Olá, meu nome é Zaira, eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, e sou orientada do professor Dr. Marcos Alvarenga. E como pré-requisito da disciplina de Estágio em Docência 2, eu irei apresentar hoje sobre o Manejo Integrado de Pragas, o MIP. Bom, cerca de 67 mil espécies de organismos, dentre eles insetos e ácaros, causam uma redução de 10 a 16% da produção agrícola, de produtos agrícolas. E o controle destes insetos é feito, em sua maioria, por meio do controle químico, com base em inseticidas sintéticos, que possuem um amplo espectro de ação, uma fácil aquisição e uma eficiência no controle imediato das pragas. No entanto, apesar dessas características, esses inseticidas sintéticos, eles podem trazer alguns problemas, como a resistência de pragas, pragas secundárias, a ressurgência de pragas, a contaminação ambiental e efeitos sobre os inimigos naturais e polinizadores, que são organismos não alvo dos inseticidas. E uma forma de minimizar esses problemas é com a utilização, com a implementação do manejo integrado de pragas, o MIP, no qual em 1998 Kogan conceituou sendo um sistema de apoio à decisão para a seleção e uso de táticas de controle de pragas coordenadas de forma isolada ou harmoniosa em uma estratégia de gestão com base em análise de custo-benefício que levasse em conta os interesses e os impactos sobre os produtores, a sociedade e o meio ambiente. E nós podemos imaginar o MIP como sendo uma casa, o seu funcionamento é uma casa. Então, nós temos em uma casa o seu alicerce, seus pilares e o telhado. Aqui, os nossos alicerces são fatores importantes para a gente tomar a decisão de manejo, se nós vamos controlar ou não. E esses alicerces são a taxonomia, que consiste na gente fazer a identificação correta das espécies de insetos que estão na área, tanto as pragas como os inimigos naturais, a amostragem, que consiste em amostrar mesmo, a gente analisar aquele ambiente para ver se existe a presença do inseto praga, qual a quantidade desse inseto praga na área. E assim a gente pode analisar o nível de controle, se tem a quantidade de inseto que deve se fazer o controle, entrar com o método de controle na área, e a mortalidade natural do agroecossistema. Então, que vai nos mostrar se precisa ou não entrar, se é necessário realmente entrar com o controle na cultura. Então, a gente tomando essas decisões, por meio desses alicerces para a decisão de manejo, nós temos os pilares dessa casa, que são as técnicas de manejo, que podem ser eles o controle químico, que consiste na utilização de inseticidas químicos ou inseticidas químicos sintéticos ou botânicos que sejam seletivos aos inimigos naturais. Os inimigos naturais, ou polinizadores. Outra tática é o controle biológico, que consiste na utilização de inimigos naturais para o controle dos insetos pragas, que nada mais é que a utilização de outros insetos que vão se alimentar dessas pragas, se alimentar ou se desenvolver dessas pragas. Então, nós temos os predadores ou parasitoides e também os entomopatógenos, como bactérias, vírus, fungos, que vão causar doenças nesses insetos e diminuir a sua população nas culturas. Nós temos também o controle comportamental, que consiste na utilização de hormônios,
feromônios atraentes que vão modificar o comportamento dessas pragas, consequentemente diminuindo a sua população, a sua densidade populacional. O controle genético, que consiste na esterilização híbrida dos insetos. Um exemplo é o macho estéril do mosquito da dengue, né? Então, esses machos eles vão ser esterilizados e então eles não vão conseguir, né? Eles vão copular com as fêmeas, mas as fêmeas elas não vão gerar ovos fecundos, né? Então, vai diminuir a população desses insetos. Outro método é o controle varietal, que consiste na modificação das plantas, então na utilização, por exemplo, de plantas transgênicas, que vão possuir a proteína Bt, que vai controlar, né, ter essa toxina inseticida na planta para o controle desses insetos. E o controle cultural, que consiste, né, em práticas agrícolas que são normalmente utilizadas na área, né, no cultivo, e que vão contribuir também para o controle desses insetos. Mas então é importante a gente entender o que é a praga. No manejo integrado de pragas, a gente costuma dizer que o inseto ele está em uma condição de praga. O inseto ele não é praga sempre, em toda a sua vida. Ele está na condição de praga. E essa condição de praga ela vai depender da densidade populacional e injúria ocasionada na planta. De acordo com a densidade populacional, nós temos alguns exemplos. Nesse primeiro gráfico, nós temos um organismo não praga. Aqui nós temos o número de indivíduos em relação ao tempo. Nessa linha, nós temos o ponto de equilíbrio, essa linha tracejada, o nível de controle, e nessa segunda linha tracejada, o nível de dano econômico. E aí, o que a gente pode observar nessa primeira figura? A densidade populacional desse inseto, ela está sempre em torno desse ponto de equilíbrio e ela nunca atinge o nível de controle. Então, esse inseto, ele não é um organismo praga, né? É um organismo não praga, porque ele não atinge nível de controle. Então, ele não está causando, né? Ele não está chegando a um nível que deve ser controlado nessa planta. Nesse segundo gráfico, nós temos já um organismo que é considerado como praga secundária. Nós podemos observar que a densidade populacional dele vai atingir em alguns pontos o nível de controle, né, sendo preciso entrar com medidas de controle então. Então, essa praga é considerada secundária. Nesse terceiro gráfico, nós temos o exemplo de uma praga-chave. Essa praga-chave, a gente olha aqui, né, o ponto de equilíbrio, o nível de controle e o nível de dano econômico. Essa praga-chave, ela sempre vai atingir o nível de controle. Ela atingiu o nível de controle, entra como medida de controle, ela cai a sua população, mas rapidamente ela já volta para o nível de controle de novo. Então, é uma praga-chave. São aquelas pragas que sempre ocorrem em uma determinada cultura, em determinado cultivo. E nesse quarto exemplo, nós temos o exemplo de uma praga severa. É uma praga que o seu ponto de equilíbrio ele está acima do nível de controle. Então, essa praga é um surto, né? Quando a gente fala que tem um surto em uma determinada produção agrícola. A densidade populacional dessa praga ela é muito alta.
está acima do nível de controle, está causando muito prejuízo econômico, né, nesse cultivo. E então é preciso entrar rapidamente com medidas de controle, e quando entra com as medidas de controle, ela passa a ficar, né, o seu ponto de equilíbrio, ele cai para abaixo do nível de controle, mas ela sempre atinge o nível de controle, ficando, né, semelhante com a praga-chave. E quanto o organismo ser considerado uma praga, né, em relação à injúria que ele causa nessa planta, nós temos aqui, né, esse exemplo com essa imagem. Então, nós temos um inseto, ele vai atacar a planta, vai se alimentar da planta, e ele vai causar, então, injúrias. Essas injúrias, elas podem provocar algum dano na planta, que não seja significativo, mas pode ser um dano, né, que vai provocar uma perda significativa nessa planta, né? Então, se atingir um dano econômico significativo, esse inseto, então, ele é considerado uma praga. Lembrando que existem algumas plantas que conseguem tolerar ao ataque de algumas pragas. Então, o que vai fazer com que, de alguns insetos, o que vai fazer com que esse inseto não seja praga em uma determinada planta e pode ser que ele seja praga em uma outra planta. Mas então, quando que o dano econômico ele se torna significativo? Para isso, a gente precisa entender a sigla NDE, que é o nível de dano econômico, que consiste na densidade populacional de uma espécie capaz de causar um prejuízo, um dano econômico, de igual valor ao seu custo de controle. E aí, esse nível de dano econômico ele vai ser variável, dependendo do valor da produção ou de seus produtos, sendo que quanto maior esse valor, menor será o NDE. Vai depender também do custo de controle, quanto maior esse custo de controle, maior o NDE. E a capacidade da praga em danificar a cultura e a suscetibilidade da cultura à praga. Como eu disse, né, existem plantas que são toleráveis a determinado inseto. Então, tudo isso vai influenciar para esse dano econômico ele ser significativo. E para a gente entender um pouco melhor, temos, né, o cálculo para se fazer para chegar nesse NDE, que é esse D%, que consiste no dano causado pela praga em porcentagem. Esse dano causado pela praga é igual ao CT, que consiste no custo de controle por unidade de produção, em real por hectare, vezes 100, dividido por V, que é o valor da produção por unidade de produção, que é real por hectare. É importante, né, lembrar que não se deve controlar se a praga ela causou danos que economicamente é menor que o custo de controle, porque assim não vai ser viável. O produtor ele vai estar gastando um dinheiro que não precisava de ser gasto, né? Seria mais em conta para ele deixar a praga na área do que gastar comprando um inseticida químico, por exemplo, para o controle dessa determinada praga. E nós vamos ter também o nível de controle, que é o NC. Esse nível de controle ele é calculado por meio do NDE e outros parâmetros. O NDE, né, que é o D%, então o NC ele vai ser igual ao D%, que é o nível populacional, que é a porcentagem de dano equivalente ao custo de controle, que é o NDE, vezes o NP, que é o nível populacional que causa um prejuízo conhecido, dividido pelo P, que é o prejuízo causado à produção pela produção NP da praga. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é com uma lagarta. O controle para uma lagarta é de R$ 2,00 por hectare. A produção potencial da cultura é de R$ 50,00 por hectare.
E uma lagarta ela consome 0,5% da área foliar e a redução na produção é de 0,2%. Então, primeiro, nós vamos fazer o cálculo de NDE, do D%. Então, vai ser o controle para uma lagarta é de R$2 vezes 100 dividido por 50, que é a produção potencial da cultura, por unidade, né, de área. Então, nós encontramos que a porcentagem de dano equivalente ao custo de controle é de 4%. Então, nós calculamos o nível de controle. O nível de controle vai ser o D%, que nós acabamos de encontrar, 4, vezes o NP, que é uma lagarta, dividido por 0,2, que é a redução na produção, que é o P, né, que é o prejuízo causado por essa praga. E então, nós vamos encontrar que o NC, o nível de controle, é de 20 lagartas por hectare. E então, se na amostragem que for feita na área, por exemplo, numa plantação de milho, foi encontrada 20 lagartas de spodótrafos de perda por hectare, é o momento de se fazer o controle dessa praga na cultura do milho. E existem ainda os componentes do MIP, que forma, né, digamos que um tripé no MIP, que é a avaliação do ecossistema, a tomada de decisão e a escolha do método de controle. E esses componentes do MIP, eles vão ter alguns objetivos gerais, que consistem na prevenção e incremento de inimigos naturais, evitar a introdução de pragas, diminuir a suscetibilidade do hospedeiro, diminuir a infestação inicial das pragas, diminuir a densidade populacional das pragas e aumentar a diversidade do ecossistema. E o método de controle, ele deve apresentar uma eficiência, segurança, compatibilidade com os outros métodos de controle e adequabilidade social do usuário. Vale lembrar, né, que é importante no MIP a gente ter amostragens periódicas da área, né, para ter esse controle da praga na área. Falando um pouco sobre cada componente do MIP, nós temos então, né, a avaliação do ecossistema, que consiste em a gente avaliar o clima mesmo da região, o tempo, né, que está naquele momento, pois esses fatores eles vão poder determinar o aumento ou o decréscimo das populações, tanto das pragas como dos inimigos naturais, e influenciar a eficiência do método de controle. Nós sabemos que existem inseticidas que não podem ser utilizados com tempo chuvoso. Então, essa análise ela vai nos ajudar, né, tanto talvez até no controle das populações das pragas, né, de forma natural mesmo no ecossistema, e também na tomada de decisão. Também a gente precisa analisar o estágio fenológico das plantas, porque cada estágio fenológico ele vai ter uma determinada susceptibilidade à praga. Existem pragas que é de quando a planta ela ainda está na fase de semente, como que a gente pode ver, né, o exemplo do algodão. Existem pragas da maçã, do algodão, quando ele ainda está na sua fase vegetativa. Então, é importante a gente saber qual a fase fenológica, né, qual o estágio fenológico da planta, para saber também qual praga que está na área. Outro componente é a tomada de decisão,
E aqui nós temos uma tabela que nos mostra quando a gente deve entrar com o controle em relação à densidade de inimigo natural e de pragas na área. Então, nós temos aqui, em relação ao inimigo natural, nós temos o NNA, que é o nível de não ação, e em relação à praga, nós temos o NC, que é o nível de controle, que a gente já viu anteriormente. E então, quando o nível de controle ele é menor e o nível de não ação ele é menor, nós não precisamos entrar com o controle. Quando o nível de controle for menor e o nível de não ação ele for maior ou igual, nós também não precisamos entrar com o controle. Quando o nível de controle ele é maior ou igual e o nível de não ação ele é menor, nós precisamos entrar com o controle, nós precisamos controlar essa praga. Quando o nível de controle ele é maior ou igual e o nível de não ação ele é maior ou igual, nós não precisamos controlar essa praga. Lembrando que quando nós temos o menor nível de não ação, é que nós temos uma densidade populacional de inimigo natural menor. Quando nós temos um nível de não ação maior, nós temos uma alta população de inimigos naturais. Também nós podemos tomar essa decisão por meio da amostragem, que é algo fundamental no manejo integrado de pragas, para o controle dessas pragas. Então, deve ser feita a amostragem. Logo após, deve ser feita a pergunta: atingiu o nível de controle? Se a resposta for não, depois de um certo período, deve-se fazer essa amostragem novamente. Se a resposta for sim, nós devemos controlar essa praga e depois de um certo tempo, voltar a fazer a amostragem dessa área. E tomando a decisão de controlar, nós devemos escolher o método de controle a ser utilizado, que, como eu disse, são diversos, Nós podemos usar o controle biológico, o controle químico, a variedade resistente, o controle cultural, que entra, então, espaçamento de densidade, a rotação de culturas. E existem métodos de avaliação de populações de pragas e inimigos naturais. Esses métodos eles podem ser absolutos, relativos ou índices populacionais. Absolutos, a avaliação da população total existente em determinada área. Em relativos, estima-se a população existente em determinada amostra, que pode ser a planta, parte da planta ou armadilhas, e os índices populacionais, que vai ser em relação à avaliação de produtos metabólicos, como fezes ou exúvias, e efeitos das pragas, como por exemplo o índice de desfolho. E existem algumas técnicas de amostragem, que podem ser utilizados, então, a avaliação direta, a armadilha luminosa, a armadilha de feromônio, a armadilha pitfall, o pano de batida, rede de varredura. E essa técnica de amostragem, elas vão depender do tamanho da amostra, do número de observações a serem feitas por amostras, o tipo de caminhamento, a forma de deslocamento para fazer essa avaliação, que pode ser em zigue-zague, em U, em cruz ou em pontos. E o tipo de amostragem vai depender do plano que vai ser utilizado. Esse plano ele pode ser convencional ou comum, que vai possuir números de amostras pré-definidas a serem realizadas por unidade diária, e para ela ser bem representativa, a distribuição espacial
deve ser semelhante. Também pode ser, né, o plano de amostragem ele pode ser de forma sequencial. O número de amostragens a ser realizado é variável para garantir boa precisão. Há uma maior economia de esforço, porque vai ter uma redução aí de 50% do tempo. É mais difícil a compreensão, mas para tomar a decisão é mais fácil. A tomada de decisão ela pode ser tomada com poucas amostras. E são confeccionadas tabelas que possuem 4 colunas, como esta tabela aqui, que é um exemplo do plano de amostragem sequencial para o bicho mineiro, a Leucoptera coffela. Na primeira coluna, nós temos então o número de amostras. Na segunda coluna, o limite inferior, que é algo que já vem anotado na tabela. Na terceira coluna, nós temos o número acumulativo, que são os números que vão ser anotados conforme for passando, né, por uma amostra, e esses números eles devem ser anotados de forma acumulativa. E na quarta coluna nós temos o limite superior, que também é um valor que já vem anotado. E então, por exemplo, né, na amostragem do bicho mineiro, o amostrador ele foi na primeira amostra e encontrou nenhum indivíduo de bicho mineiro, então ele anota 0. E aí ele foi passando pelas amostragens, chegando até a quinta e não encontrou nenhum bicho mineiro, então ele anota 0. Quando ele chegou na sexta amostragem, ele encontrou 1, aí ele anota 1. Aí ele quando chegou na nona amostra, ele encontrou mais um bicho mineiro, então ele anotou 2, né, acumulativo, 1 mais 1, 2. Na próxima amostragem, na próxima amostra, ele encontrou mais 1, então somando 3. E assim foi indo, e aí sempre tem que observar o limite inferior e o limite superior. Se esse valor for maior ou igual ao limite superior, deve-se entrar com o controle desta praga, como aconteceu aqui na 18ª amostra, que foi encontrado, né, o somatório, né, o número acumulativo, deu 8 indivíduos, que foi igual ao limite superior, que é de 8 indivíduos. Então, devendo-se entrar com o controle desta praga do bicho mineiro. Se não tivesse atingido 8 ainda, né, tivesse em 7, continuaria. E aí, se por último, né, na 30ª amostra, não tivesse ainda atingido o limite superior, deveria, depois de um certo tempo, voltar a fazer a amostragem desta área para saber, né, se era necessário fazer ou não o controle desta praga. No mais, era isso que eu tinha para falar sobre o manejo integrado de pragas. Agradeço pela sua atenção até aqui e deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram. Deixo também o Instagram do Núcleo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas, que é o núcleo de estudos no qual eu faço parte. Segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre está colocando muito conteúdo bacana e também sobre a nossa produção aqui na UFVJM. E também tem aqui o Instagram da produção vegetal, do programa de pós-graduação em produção vegetal, que também, né, tem todas as notícias sobre o programa. No mais, muito obrigada e até mais!